nada, mais uma vez agradecer a casa pelo convite. É sempre, para mim, é sempre uma honra quando eu sou convidado para vir falar aqui, porque é uma casa na qual eu me sinto muito bem, muito feliz de estar aqui, vejo amigos. E eu queria começar a falar sobre arrependimento, falando uma frase que a gente costuma dizer, ou pelo menos que a gente costuma ouvir muito, que eu acho que é um dos maiores exemplos da nossa falta de humildade, né? Provavelmente todo mundo aqui ou já ouviu, ou já falou, ou ambas as coisas, a seguinte frase: eu não me arrependo de nada do que eu faço. Quem nunca ouviu essa frase, ou pelo menos quem nunca disse essa frase, né? Essa é uma frase que denota uma falta de humildade da qual todos nós sofremos, né? Dessa falta de humildade, que chega a ser assustadora. Porque quando você diz que você não se arrepende de nada do que você faz, você automaticamente está dizendo que você só faz coisas certas, né? Porque quando você faz coisa errada, né, óbvio, se você percebe que foi errado, você se arrepende, né? Se arrepende, mas aí o arrependimento tem várias conotações aí que a gente vai tentar discutir aqui, sempre lembrando que, apesar de ser apresentado como palestrante, eu não sou palestrante, eu apenas trago umas ideias que eu tenho sobre o assunto, né, quando a Nelma me convidou, mas eu gosto muito quando as pessoas participam, concordam, discordam, acrescentam, né, porque a gente não tem, ninguém aqui deve ter a pretensão de ser o dono da verdade. Então, quando a gente fala de arrependimento, o arrependimento ele começa, o arrependimento sincero, né? A gente vai falar do arrependimento sincero e do arrependimento que não é bem arrependimento. É apenas uma frustração. Quando a gente fala de arrependimento sincero, o arrependimento ele começa com a percepção de um erro, né? Então, quando você diz que está arrependido de alguma coisa, é porque você percebe que em algum momento você cometeu um erro. Seja esse arrependimento de uma forma ríspida que você tratou alguém, seja esse arrependimento uma compra de um imóvel que depois você viu que não era legal, um carro que você comprou que não devia ter comprado, né, uma operação financeira, ou uma operação qualquer, ou uma comida que você comeu demais e não deveria ter comido, que está passando mal e está arrependido de ter se excedido. Então o arrependimento ele começa com a percepção de um erro. A percepção de um erro, ela é um sinal de algum nível de evolução, né? Porque, como disse muito bem uma vez o Haroldo Dutra, só a ignorância é que sabe tudo, né? Só o ignorante é que acha que sabe tudo. Quando você começa a perceber que algumas coisas que você faz ou fez não estão corretas, mesmo quando você não admite isso publicamente, você já denota algum nível de evolução, de percepção. Por quê? Porque se você já sabe que aquilo não é correto, na pior das hipóteses, você vai começar a tentar evitar cometer aquilo de novo. Então, quando a gente fala de arrependimento sincero, como eu falei, a gente começa com a percepção do erro. Bom, então a gente percebe, por exemplo, que se excedeu na hora da refeição e comeu mais do que devia. Como é que chega esse arrependimento? Qual a consequência? Você está passando mal, você está afrontado, você está se sentindo mal, né, a digestão está difícil e tal, aí você começa a perceber o erro através de uma consequência que é muito clara para você. Você se excedeu na hora de comer e aquilo está gritando no seu estômago, né? Aquilo está gritando em você, dizendo que você se excedeu, então você está arrependido. Mas existem algumas consequências que não são tão visíveis assim como uma dor de estômago. Por exemplo, quando você começa, ou quando você tem o hábito de ser ríspido com as pessoas, de ser excessivamente exigente com os outros, então você não admite o erro do outro, você é impaciente com os erros dos outros, você é ríspido, e isso é uma coisa que não é, a consequência desses atos, ela não é tão clara para a gente quanto é, por exemplo, a consequência de você ter se alimentado mal. Se se alimentou mal, meia hora depois você já está passando mal, o aviso já está sendo dado de forma muito clara. Mas quando você lida com as pessoas de uma forma
que às vezes você não percebe, mas que não é a forma que você gostaria também de receber em troca, isso demora um tempo para você perceber. Então, esse arrependimento ele é um pouco mais difícil, ele demora um pouco mais a chegar, porque a consequência dele não é tão clara para a gente não consegue perceber rapidamente que cometeu um erro. Muitas vezes você, pelo seu modo de agir, as pessoas vão se afastando de você muito lentamente, e aí demora um tempo para você perceber que você não tem mais ninguém em volta de você. O pior de tudo é quando você age dessa forma, magoa uma pessoa, tenha consciência de que você errou, né? Essa consciência que você está falando, esse arrependimento, e o orgulho fala mais alto e a pessoa não age em prol de pedir perdão ou por desculpa de tratei mal. Aí a pessoa se afasta, aí você não perde a oportunidade de ter resgatado essa situação. Exatamente, é exatamente isso. Então, você falou a palavra correta, é o orgulho. O que é o orgulho? É a falta de humildade. Nós somos orgulhosos, nós ficamos muito felizes com o que a gente faz e a gente não percebe que está errado, e o nosso orgulho impede que a gente peça perdão. Então, eu vou dar um exemplo de um arrependimento muito grave que aconteceu comigo, né? Uma vez houve um problema doméstico lá em casa, e lá entre a minha mãe e meu pai, eu fui lá e, né, eu disse não cheguei a ser desrespeitoso, mas eu fui muito duro com meu pai. Algumas coisas que eu falei com ele, para ele, eu fui muito duro, e na hora ali eu estava achando que eu estava sendo o guardião da moral e dos bons costumes ali, dando uma bronca na pessoa, provavelmente que mais me ama nesse mundo, e minha mãe. Então, quando eu cheguei em casa, depois que eu disse tudo que eu queria ter dito, eu cheguei em casa, a minha mulher estava sentada no sofá vendo televisão, e meu filho, que era pequenininho, estava dormindo assim no sofá. Quando eu olhei para ele assim, eu fiquei pensando, e se eu ouvisse desse garoto tudo que meu pai acabou de ouvir de mim agora? Sabe, me bateu assim um nó na garganta, que eu não consegui nem dormir aquela noite, que eu só via assim meu filho dormindo, pequenininho, e lembrando do que eu tinha dito para o meu pai 20 minutos antes. E aí eu fiquei olhando aquilo ali e fiquei pensando, cara, se eu ouvisse metade do que eu falei para o meu pai agora, desse garoto que está dormindo aí, o dia para mim ia acabar, a semana, um mês. Então, foi um tipo de arrependimento, e aí eu passei a não julgar mais o meu pai pelos erros dele, até porque os erros dele são iguais aos meus, de todo mundo, quem não erra, né? E eu fiquei pensando assim, ali foi um arrependimento sincero, porque realmente eu percebi que eu fui duro demais com uma pessoa que até tinha errado, né? Mas quem sou eu para julgar os erros dos outros? Ainda mais falar daquela forma. Eu não fui desrespeitoso, mas eu fui muito duro. Então eu fiquei pensando nisso. E aí eu lembro de um outro tipo de arrependimento que a gente precisa discutir aqui. Uma vez a gente conversando no lugar onde eu trabalho, né, a gente estava conversando sobre aquele caso lá do goleiro do Flamengo que matou a namorada, aquela confusão toda. E aí um colega meu, aí o pessoal falando, pô, o cara deve estar arrependido de ter feito isso, não sei o quê. Aí um colega meu fez a seguinte pergunta, mas ele está arrependido? Ele está arrependido porque por causa de tudo que ele perdeu, ou seja, ele está preso, ele vai deixar de ganhar dinheiro, ele vai deixar de ser o goleiro da seleção brasileira, não sei o quê. Ele está arrependido por causa do que ele perdeu? Ou será que ele realmente está arrependido porque tirou uma vida humana, porque deixou o próprio filho dele órfão de mãe? Que tipo de arrependimento é esse? Né? Então, a gente precisa entender isso. Teve uma consequência imediata para ele ali. Foi preso, julgado, condenado, está cumprindo pena aí até hoje. Obviamente que isso deve ter feito ele pensar, sem querer julgar o mérito dele, né? Mas aí a gente se pergunta, lá dentro da cabeça dele, será que ele está arrependido de ter tirado a vida da mãe do próprio filho, de um ser humano, de ter deixado uma mãe sem a filha também? Ou será que ele está arrependido no seguinte sentido, pô, cara, nessa hora eu podia estar jogando num time da Europa, podia estar milionário, né? Podia ser o goleiro da seleção brasileira, podia estar cheio de fãs e tal. Então, qual é o tipo de arrependimento? Né? Como eu falei no início, é uma frustração por tudo que ele vai deixar de conseguir por conta do fato de ele estar preso, ou é uma tristeza realmente
por conta de ter tirado uma vida humana, de ter atentado, né, de ter prejudicado a vida do próprio filho, a da mãe dessa moça que morreu, a própria moça, né? Então, é uma questão de você pensar o seguinte: o que foi feito, né? O que foi feito dessa lição que ele está tendo? Porque ele está tendo uma lição, independentemente de qualquer coisa, ele já está preso. Então ele já perdeu, ele já está preso aí há 9 anos. Então ele já perdeu 9 anos da vida dele enfiado dentro de um presídio. O que já é uma consequência grave e nítida. Como é aquilo que eu falei, né? Quando você come mal, quando você se alimenta em excesso, a consequência vem 15 minutos depois que você acabou a refeição. Quando você, no caso dele, né, que matou lá a moça e está preso há 9 anos, a consequência veio poucos meses depois, quando descobriram que foi ele, que prenderam e não sei o que. A consequência veio rápido. Mas o que a gente faz nessa consequência? Se você se arrependeu de ter comido demais, e quando aquela digestão acaba de ser feita, e no dia seguinte você já está bom de novo, será que aquilo ali deixou uma semente em você para na próxima refeição, em vez de eu comer 5 pratos, eu pelo menos vou tentar comer no máximo 4? Né? Será que aquilo deixou alguma semente em você, ou você simplesmente fez a digestão, então na próxima feijoada eu vou bater 5 pratos de novo, e aí vou passar mal de novo, e vai ficar sendo assim até o dia que eu morrer, né? Por conta de problema de saúde causado pela alimentação desregrada. Então tem essa questão, né? Você se arrepende, o que o arrependimento traz para você em termos de mudança, de reforma para você. Então, como eu falei, quando eu disse aquelas coisas duras para o meu pai, eu tenho certeza que de lá para cá eu nunca mais voltei a falar de forma dura com ele daquele jeito. Então, de alguma forma, aquilo me ajudou a me reformar. Mas, outro exemplo que eu dei, que é o da comida, é o que acontece comigo. Né? Mas o seu arrependimento não chegou a você pedir desculpa a ele? Sim, eu conversei com ele depois com calma. Né? Não chegou a ser um pedido de desculpa, mas ele percebeu que eu estava... Mas o seu orgulho não deixou você pedir desculpa a ele? Não é nem orgulho, acho que foi um constrangimento. Né? Mas eu cheguei a conversar com ele depois e falei: pai, não vou te julgar, você é meu pai, não vai deixar de ser meu pai nunca, e o que você fez de errado, você fez, não sou eu que vou te julgar. Até porque a principal vítima do que ele fez foi a minha mãe, não eu. Como pai, ele nunca faltou, nunca errou como pai. O que ele fez lá, ele deixou de fazer. É um problema que ele vai ter que resolver com a consciência dele, com a minha mãe, nas próximas encarnações, não sei. Todo mundo tem suas contas aí para pagar. Então eu fiquei pensando assim: se aquilo que eu fiz ali foi um arrependimento que eu considero que foi sincero, porque eu tenho procurado sempre ser carinhoso com meu pai, ser atencioso com ele, porque a qualquer momento ele pode me faltar, né, e aí eu vou sentir falta dele. Mas, por exemplo, o arrependimento de comer demais, né, vocês já devem ter percebido que não ocorre. É um arrependimento que passa logo depois que a digestão acaba de ser feita, porque na feijoada seguinte é muito difícil eu me conter. Né? Então, quando vai chegando 13 de maio, assim, que tem as feijoadas, né, nos centros e tal, os pretos velhos, né, é um terror para mim. Além de eu gostar dos pretos velhos, eu adoro a feijoada também. Então é tudo de bom para mim. 13 de maio para mim é o melhor dia do ano. Então, o que acontece? Esse arrependimento talvez ainda não tenha causado uma sequela forte o suficiente em mim para me fazer me modificar. Eu passei agora, semana passada, até a Kátia achou que eu não viria hoje, né, porque eu fui operado uma semana atrás por causa de um cálculo renal. Estou aqui com um catéter aqui dentro de mim. Mas aquilo ali, o que acontece? O que é o cálculo renal? O cálculo renal é uma consequência de uma alimentação também inadequada. Eu não digo nem desregrada, porque também, para vocês terem uma ideia, o cálculo renal pode ser provocado por alface. Quem é que pode imaginar que ao comer um alface, toda uma folha de alface na hora do almoço, está fazendo mal para a saúde? A gente pensa, poxa, uma saladinha de alface é uma coisa tão saudável, tão levinha, de digestão fácil, não sei o que, atleta come isso e tal. E aí, como é que você pode adivinhar que esse alface está criando uma pedra? Aí você lembra que você não é o atleta. Pois é. Então, o que acontece? Talvez isso precise, né, já teve uma
consequência, né, uma dor insuportável, quem já teve uma crise renal sabe o que eu estou falando, e já teve uma consequência que eu já estou uma semana sem beber refrigerante e sem jogar aquele famoso salzinho em cima da batata frita, do ovo cozido, né? Cortei isso aí. E assim, toda vez que eu olhar para um prato de batata frita e tiver aquela vontade de pegar o saleiro, eu tenho que lembrar da minha dor e pensar o seguinte: olha o que o sal pode fazer, o excesso de sal pode fazer com você. Então, até na sopa mesmo, né? Eu gostava, né? Faz a sopa, eu já taco. Antes de provar a sopa, eu já taco o sal, porque eu sempre sei que já fizeram uma sopa para mim de inhame essa semana para eu me alimentar melhor, que eu não botei o sal, só o azeite. Então, mas são pequenas coisas, né? O que é o arrependimento nesse caso aí? Tomar refrigerante em excesso, ou comer sal em excesso, o que quer que seja, né? Queijo em excesso, que eu adoro queijo, né? Praticamente um rato, não posso ver um queijo. Esse tipo de coisa, né, te causa um arrependimento, mas é um arrependimento relativamente fácil, porque ele vem com uma consequência muito visível, que é o que eu estou tentando falar. Quando a consequência ela é muito perceptível, ou seja, uma dor renal, uma digestão mal feita, né, ou o relacionamento cortado com uma pessoa que você ama, é uma consequência muito visível. Então, ela facilita o arrependimento, mas por outro lado, né, facilita também você esquecer esse arrependimento rápido. Você se reconcilia com aquela pessoa e aí você esquece, daqui a pouco você está maltratando ela de novo. Ou você se reconcilia com o seu corpo e aí daqui a pouco você está se entupindo de refrigerante de novo, até formar outro cálculo. Ou até o médico dizer que seu açúcar está alto, você está pré-diabético. Então, a questão de arrepender-se, ela precisa ser ela é um processo de autoconhecimento, que quando você se arrepende, você começa a se conhecer melhor. Quanto mais você se arrepende de coisas que você fez, você pode pensar assim: poxa, eu estou me arrependendo de tudo que eu fiz, é porque eu devo ter feito muita lambança. E fez. Todos nós fizemos muita lambança. Se você olhar a história da humanidade, né, com tantas lambanças que a humanidade fez, tantas matanças, né, bomba atômica, não sei o quê, é impossível a gente não ter participado de algumas dessas. Impossível a gente não ter, né? Aí você vê lá o Átila, o Uno, com as crueldades que ele fez, e não sei mais quantos reis aí massacraram populações e tal, e aí você fica pensando assim, isso vem trazendo consequências. Quando a consequência é visível, o arrependimento ele é rápido, mas muitas vezes, por ser muito visível, ele é esquecido rapidamente. Já quando a consequência ela é uma coisa que você vai demorando a perceber, mas quando você percebe, você vê que é uma consequência extremamente funesta para você, ruim para você, talvez isso te cause um arrependimento mais profundo e uma mudança mais profunda no seu jeito de ser. Quando você percebe, quantas pessoas chegam no fim da vida, espera a vida inteira para chegar no fim da vida e perceber que está sozinho, que olha para o lado, os filhos não procuram, se separou da mulher, também a ex-mulher não quer saber, e ninguém quer saber, os próprios irmãos, ninguém quer saber, e aí essa pessoa para e fica pensando o seguinte: o que foi que eu fiz na minha vida inteira para chegar nessa idade e não ter ninguém do meu lado, nem para me levar num hospital se eu estiver passando mal, não tenho ninguém. Então é uma consequência que ela não vai sendo percebida rapidamente. Você tem um jeito de ser, você age de uma forma errada com as pessoas, de forma recorrente, constante, está sempre fazendo isso, está sempre agindo dessa forma, e você não vai percebendo aquilo. Até que um dia você percebe, só que já passou muito tempo, e aí a consequência é muito mais profunda. Isso é para a garganta e para o rim. Doida, garganta. Estou apavorado com essa consequência. Foi dura. Eu que sei o que eu passei, minha mulher junto comigo aí. Uma crise renal de 50 horas de duração, um negócio que não desejo para o pior inimigo. Mas, então, voltando aqui.
A construção, então, do arrependimento, né, a construção de um arrependimento sincero, e o arrependimento sincero, quer dizer, o arrependimento, ele é útil para a gente quando ele realmente nos transforma de uma maneira definitiva. Porque eu dizer que não vou comer mais do jeito que eu comi essa última feijoada, só até o dia da próxima feijoada, não causou mudança nenhuma em mim. Se na próxima feijoada, 13 de maio de 2020, eu cair dentro de novo, ficar comendo até acabar a panela, esse arrependimento foi um arrependimento falso, porque ele não provocou nenhuma transformação em mim. Se eu, após essa crise renal, se eu realmente tirar o refrigerante do meu dia a dia, se eu tirar o saleiro do meu dia a dia de forma definitiva, aí sim, houve uma transformação. Se a transformação é só enquanto está doendo, se a transformação é só enquanto aquilo está te incomodando de alguma forma, não é transformação nenhuma, é apenas um contratempo. É como o caso lá do goleiro que está preso. Se o arrependimento dele, que foi só por causa de tudo que ele perdeu, em termos de dinheiro, em termos de fãs, né, de fama e tudo, e não em relação à vida humana que ele tirou de uma jovem, né, a deixar uma criança órfã de mãe, se esse arrependimento foi só por tudo que ele perdeu financeiramente, né, na verdade esse arrependimento não está servindo para nada, porque se ele tiver lá na frente outra oportunidade de cometer aquele mesmo erro, ele vai cometer. Porque o remorso, que eu acho que todo mundo também já passou por alguma vez na vida pelo remorso, o remorso é um flagelo. Quando você sente remorso de alguma coisa, né, é um flagelo terrível. Quem nunca sentiu, como eu falei, quando eu cheguei em casa e vi meu filho dormindo, o remorso do que eu tinha falado com meu pai, aquilo é um flagelo. O remorso é um sentimento, mas ele é um sentimento necessário. Porque o remorso, ele é o primeiro passo para você se arrepender e para você realmente mudar a tua forma de agir. Então, se arrepender... Essa pessoa entra, se não agir, entra até em depressão. Isso faz muito mal à pessoa. Né? O fato de você estar com aquele remorso e não colocar aquilo para fora, não tentar resolver esse problema, a pessoa acaba adoecendo, até adoecendo em função disso. Você tem essas doenças que a gente diz que são doenças do espírito, né? Você acaba contraindo uma úlcera, um câncer, ou o que quer que seja, né? Essas doenças que são terríveis, por conta de um remorso que você não transformou em uma modificação. Porque você ficar com aquele remorso, e como você falou, guardar o remorso, esse remorso vai ficar guardado dentro de você e ele vai passar do seu espírito para o perispírito, do perispírito para o corpo. E vai virar uma enfermidade. E atinge até as pessoas que estão em nossas voltas. Sim, né? Não tenha dúvida, porque qualquer coisa que a gente vive em comunidade, seja a família, seja os colegas de trabalho, os colegas da casa espírita, os vizinhos do prédio, a gente está sempre em comunidade. Tudo que nos atinge, de alguma forma, vai atingir quem está em volta da gente. Então, esse remorso, quando não tratado, e aí nós temos os psicanalistas, temos os psicólogos, né, que nos ajudam a revolver isso que está enterrado dentro da gente para botar para fora e se livrar daquilo, né? E esse remorso, ele precisa ser acompanhado de uma transformação. E aí que vem o grande benefício de um arrependimento sincero. É sempre isso que a gente tem que lembrar. É necessário que haja uma transformação. Se não há uma transformação, não é arrependimento. É apenas uma frustração, como eu falei. O cara está frustrado porque ele está deixando de jogar no Real Madrid, em vez, né, e está na penitenciária lá em Contagem, em vez de estar jogando no Real Madrid, ganhando rios de dinheiro. Então isso não é um arrependimento, isso é uma frustração que ele está tendo. Ele está decepcionado porque em vez de estar ganhando dinheiro, ele está preso. Isso não vai transformar ele como pessoa. Agora, estou dizendo, eu não sei o que está passando na cabeça dele, pode ser que ele realmente esteja pensando nisso, e tempo ele está tendo para pensar. Então são 9 anos de cadeia.
Então, ele está tendo tempo para pensar e, de repente, tentar consertar parte do que ele fez, por exemplo, cuidando bem desse filho que ficou, né, e mudando a sua vida. Né? Ao sair dali, ao cumprir a pena, sair dali, tentar viver de uma forma honesta, tentar viver de uma forma, tentar ser uma pessoa um pouco melhor, porque se 9 anos de cadeia, por enquanto, não mudarem a cabeça dele, então ele não está arrependido, não houve arrependimento. Não houve arrependimento, porque o arrependimento sincero, ele tem, como já falei várias vezes, eu vou repetir mais uma e mais algumas. O arrependimento sincero, ele tem que ser acompanhado de uma transformação. Alguma coisa você precisa fazer. Se você se arrependeu de ter comido demais e realmente você se reeducou, procurou um nutricionista, fez uma reeducação alimentar, de forma que na próxima vez que você estiver diante daquela tentação, você conseguir se controlar e comer apenas o necessário, né? Até com algum prazer, mas comer, não exagerar, não passar do limite, realmente houve uma transformação. Se na próxima feijoada você cair dentro de novo, então não houve arrependimento, houve só um pequeno contratempo que foi uma má digestão, que durou algumas horas e depois melhorou. Eu acho que o arrependimento a gente pode classificar com 3 etapas. Primeiro, reconhecer que errou. Isso. Segundo, deixar o orgulho e a vaidade de lado. E o terceiro, que é o mais importante, é a ação. E resolver aquele problema, se melhorar com a pessoa que a gente ofendeu, por exemplo, se ofendi alguém, isso me machucou por eu ter machucado uma pessoa, então eu vou agir, entendeu? Me arrependi, vou deixar o orgulho de lado, a vaidade, eu vou até a pessoa pedir desculpa. Muitas São vezes. 3 etapas, né? Sim. Quando o arrependimento é relacionado à ignorância, quando você faz ato, que a gente ignora que aquilo possa atrasar, e a gente faz o erro e não sabe. É até você ter consciência que aquilo. Como é essa situação, então, daquele que ignora e fez algo errado? Na verdade, como você falou, é ignorante. É como uma criança que enfia o dedo na tomada. Né? Qual é o tipo de arrependimento que aquela criancinha de 1 ano, quando ela enfiou o dedo na tomada e tomou um choque, ela percebeu que aquilo ali causou uma coisa desagradável para ela. Ela vai ter medo. Né? E nós somos crianças espirituais ainda. Ela vai ter... A primeira reação daquela criança é o medo de tomar outro choque. Não é a preocupação com a saúde, poxa, mas o choque pode causar não sei o que no meu corpo, não. Ela teve um incômodo ali, ela não quer mais ter aquele incômodo. Nós somos crianças espirituais na medida em que às vezes, muitas vezes a gente repete o erro, a gente evita repetir o erro muito mais por medo da consequência do que pelo fato de achar que aquilo está errado. Né? Então, por exemplo, se eu resolvo, vamos um exemplo bem simples, se eu resolvo não comer tanto, apenas porque eu fiquei com uma má digestão, com azia, com o que quer que seja, por enquanto eu estou agindo como uma criança espiritual, porque eu estou apenas com medo de passar mal, com medo daquela dor. Agora, se eu resolvo não exagerar na comida, porque eu sei que eu preciso ter uma alimentação saudável para o dia a dia, e não só naquele momento, já é um certo amadurecimento. Quando você fala que os erros que a gente comete por ignorância, né? E aí o arrependimento não chega porque a gente demora. A ignorância e o orgulho, na verdade o orgulho é o filho da ignorância. Eu menciono mais por causa de mulheres que fazem amor, mas ignora no caso de uma reencarnação, entendeu? Sim. Então pode acontecer o caso disso, né? Sim, exatamente. Pessoas, por exemplo, não tiveram uma formação não só familiar, mas acadêmica, e não tem a menor ideia do que está fazendo ali. Está fazendo aquele aborto ali como quem vai obturar um dente. Né? Porque aquilo ali, por isso que a gente não deve julgar os outros. Qual é a bagagem espiritual que aquela pessoa que está fazendo aborto tem para a gente julgar? A gente não sabe qual é a bagagem espiritual dela. Então, muitas vezes ela não está vendo tudo por maldade, por frieza com a questão. Às vezes ela nem percebe que aquilo é uma vida que está ali dentro. Muitas vezes são jovens, né, que não têm maturidade, não têm consciência do mal que estão fazendo espiritualmente para si mesmos e fisicamente, porque o aborto também tem as consequências para o corpo da própria mulher. Eu descobri isso num livro, se não me engano, foi Um Lugar ao Sol, do Érico Veríssimo, que eu depois até fui perguntar a uma médica, e é verdade,
né, que uma das consequências da pessoa que faz muitos abortos é perder a visão. Eu não sabia disso. Né? E lá no personagem lá do Érico Veríssimo, a menina faz aborto sucessivamente e vai ficando cega. E aí eu falei, pô, gente, aborto não é isso? Aí fui perguntar a uma pessoa, não me lembro, eu fui um médico, perguntei. E aí ele falou, não, é uma das consequências, uma das muitas consequências, não estou nem dizendo espiritual, já é física para essa encarnação, é você perder a visão. Então, obviamente, com uma menina de 13, 14 anos, né, que já fez 2, 3 abortos, ela com certeza ela não tem a menor ideia do que ela está fazendo. Então, o arrependimento dela vai demorar um tempo para chegar, porque vai demorar um tempo para ela entender o que está acontecendo. E a vida é até induzida, né, a fazer. Quando a gente fala, né, quando a gente defende, eu acredito que seja a posição da maioria, que quando a gente é contra a questão do aborto, né, da situação que estão tentando implementar aqui, é porque isso tem, independentemente das consequências espirituais, para quem é espiritualizado, católico, evangélico, espírita, não importa, né, mas para quem tem uma visão do espírito, a gente já sabe que tem uma consequência espiritual. Isso aí não vai ficar em branco, não vai passar em branco. Ok, mas tem uma consequência física também. E uma vez eu estava discutindo com um amigo meu que a questão não era nenhuma discussão política, a gente estava até batendo papo, almoçando juntos. E eu falei, cara, a nossa cidade, vamos esquecer a parte religiosa, a parte espiritual. O nosso país, a nossa cidade não tem condições mínimas de saúde. Nós não temos hospitais aqui. Hoje o pessoal que está com chikungunya não tem médico, não tem, né? Será que nós temos estrutura no sistema de saúde no Brasil para suportar esse bando de crianças que vão começar a fazer aborto na hora que isso for legalizado? Porque na cabeça deles vão vir essa ideia assim, agora eu tenho direito de fazer aborto, a lei permite. Então essas crianças vão achar que pode fazer aborto como quem pode ir ao dentista tratar uma cárie. Entende? Será que a gente tem estrutura para isso? Né? Então, fugindo dessa digressão que eu fiz aqui agora, voltando para o assunto, a questão do arrependimento, né, para uma pessoa que é ignorante em relação ao erro que ela está cometendo. Quantos erros nós cometemos por ignorância até hoje? Quantas coisas que a gente está fazendo que acha que é certo e na verdade está errado, mas a gente nem percebe. A gente não tem nem consciência ainda do tamanho do nosso erro para começar a se arrepender. Tem coisa que eu vou me arrepender daqui a sei lá quantas encarnações quando eu entender que está errado. Sim. Meus arrependimentos, eu vou dizer meus arrependimentos dolorosos, né? De uma das fases da nossa vida. Vamos dizer assim, o arrependimento de eu nunca ter dito aos meus filhos que eu os amava. Hoje eu digo aos meus netos. Assim, foi uma das fases da minha vida que aconteceu, não tenho mais os 2, mas tenho 4 netos. E meu neto de 5 anos só vive me dizendo, vó, eu te amo, vó, eu te amo. Hoje eu estou tomando conta dos 2. E até uma amiga minha falou assim, Kátia, seja mais rápido, diga primeiro para ele. Eu agora digo para o meu neto, não tenho vergonha. Não é orgulho, não era ignorância. Eu tinha vergonha de dizer para meus filhos, eu te amo. Mas isso não quer dizer que eu nunca destratei meus filhos, né? Era que eu não fui acostumada a receber aquilo, entendeu? Dizer eu te amo, até para o marido também. Eu tinha vergonha de dizer, né? E hoje meus netos, eu chego, Rodrigo, quero falar um segredo para você, fala no ouvido dele, vovó te ama. Aí, isso, eu quero falar um segredo para você, vovó te ama. Cara, ele passa o dia todo, eu fico com ele o dia todo, ele passa o dia todo, vó, eu te amo. Aí o Vitor olha para mim, vó, eu também te amo. Cara, isso para mim é muito amor essa casa, né? Hã? É muito amor essa casa. Sim, demais, eles estão demais comigo, sabe? Então, as minhas netas também. Então, pro Rodrigo e pro Diego, eu nunca disse que eu te amo. Eu só disse pro Diego uma vez, quando eu estava lá numa palestra no Frei Luiz, e eles falaram, um palestrante pegou e falou assim, ó, você conhece a pessoa que está do teu lado? Dá bom dia para ela, não sei o que, não sei o que lá. Quando você chegar em casa, seja quem for que estiver dentro da sua casa, diga eu te amo. Cara, aquilo me deu tanto na quarta-feira, que na quarta-feira eu falei, Diego, eu preciso falar com gente de você. Aí na quinta-feira ele disse, o que é, mãe? Aí eu abracei e falei, eu te amo, eu tenho que falar pra você, vamos falar. Cara, mas assim, sem encarar ele, a vergonha dentro de mim. Então, esse é um dos meus arrependimentos,
sabe? Mas eu acho que eu tinha que ser natural. Kátia, Não Kátia, posso ser forçado. às vezes, Kátia, Assim, você não fala, né? Você demonstra. Isso. Sim, sim, Exatamente. isso aí meus filhos com certeza. E meu marido com certeza. Eu Às tinha vezes essa uma noite demonstração, mas que pelo você amor, passa em claro porque ele está doente ali, você medindo a temperatura, fazendo uma comidinha porque ele está doente, ou então quando ele chega à tarde em casa do trabalho, você vai lá, né, fritar um bife para ele, fazer um arrozinho para ele comer. Isso é uma forma de dizer eu te amo sem palavras. Né? Eu agora passei pelo que eu passei, né? Fiquei ali. Ela me disse eu te amo várias vezes, ficou lá no hospital comigo acordada, cuidando, não sei o que, quando voltei fez sopa, fez não sei o que. Isso é uma forma de dizer eu te amo sem precisar ficar falando. Né? A gente até cantava uma música, né, que quando ela estava grávida do Léo, que a música fala exatamente isso. Depois, se alguém quiser, eu dou a letra, o nome da música, a tradução, que fala isso, que você é mais do que palavras. Você eu não vou precisar dizer que eu te amo, porque você vai ver. Então, muitas vezes, com certeza seus filhos muitas vezes viram o quanto você amava eles pelos seus atos. Não precisava, entendeu? Eu tenho certeza que se eu chegar hoje, 11 horas da noite, na casa da minha mãe e disser, mãe, estou com fome, a minha mãe vai levantar e vai para a cozinha, nem que ela vá fritar um ovo e fazer um arroz, mas ela vai matar a minha fome. Então, minha mãe não precisa ficar me dizendo que me ama. Eu vejo o amor da minha mãe por isso. O amor são as atitudes. As atitudes. Meu não pai as é a mesma palavras. coisa. Porque às Meu vezes pai é a você mesma coisa. fala tanto em te amo e no fundo não é aquilo, né? É o Pois gesto que você meu faz. pai me são liga atitudes. todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia, para perguntar se está tudo bem. Ele precisa ficar dizendo que me ama? Lógico que não, eu sei que ele está preocupado comigo. Entendeu? Ele me liga para todos os filhos, liga para os 4 filhos e aí, está tudo bem aí? Está tudo bem. Isso é uma forma dele estar presente na minha vida. Por isso que eu digo, um dia que ele faltar, vai fazer muita falta. Né? Às vezes ele me liga na hora que eu estou dando aula, ele esquece que eu estou dando aula. Eu fico, caraca, meu pai não sabe que eu estou dando aula, não sei o que, mas é melhor ele ligando assim do que o dia que ele não puder mais ligar. Interessante falar do amor, que uma vez eu escutei uma letra também, que o poeta ele foi em busca do amor, ao ponto de se perder, porque ele não encontrava o amor. Porque falar que ama é uma coisa, demonstrar é outra. E no final ele se cansou e deitou. E quando ele deitou, ele olhou para o céu e viu quem ama. Quem ama é Deus, que se dá pelo outro, né? E hoje em dia, nosso lado moral, assim, dentro do sentimento, está perdido porque você vê filho escutando o pai que ama, mãe que ama, mas trai, mas que bate. Então, falar é fácil. Eu acho que nós temos é que sentir o amor. Exatamente. São as atitudes. Então, esse arrependimento que você fala, na verdade, pode ser até porque você pode ter sentido, né, falta de ter dado, de repente, um abraço, dizer que ama, mas a demonstração do amor foi dada. Eu não tenho a menor dúvida que seus filhos sabem o quanto você os ama até hoje e vai amar sempre. Então, esse tipo de arrependimento é um arrependimento que também, não digo que não seja transformador, porque você já está fazendo isso com os seus netos, né? Já não está perdendo a oportunidade. A gente, sim. Como é que podemos desvencilhar o arrependimento da culpa? Na verdade, não é o arrependimento, ele não está muito separado da culpa, porque quando você se sente culpado, na verdade, você já está reconhecendo o erro, você sabe que é culpado. Repara só, quando alguém vai subornar alguém, né, você vai dar um dinheiro para o guarda, vamos lá, você chega e pega uma nota de 50 e sai sacudindo assim, entrega na mão do guarda? Não, você vai com a nota escondidinha na mão, finge que vai apertar a mão dele, você está escondendo porque você sabe que está errado. Se fosse certo, o que a gente faz de certo, a gente faz à luz do dia. Né? O que eu tenho que fazer por debaixo dos panos é porque eu já sei que está errado. Né? Então a questão da culpa, quando você se sente culpado de alguma coisa, você já está tendo um arrependimento sincero. Né? Imagina que, eu sempre falo isso, gente, eu não bebo antes de dirigir, nem um dedo de bebida, por quê? Porque se eu, Deus me livre, mas se eu atropelar alguém e eu tiver bebido meia gota de cerveja, eu vou achar que eu atropelei por causa daquela gota de cerveja. Então, o que eu faço? Pode ser, todo mundo que dirige, ninguém está livre de um acidente, de ter vítimas fatais no acidente. Isso, infelizmente, nenhum de nós está livre. Mas a questão de você ter a responsabilidade para não se arrepender depois, porque você imagina um arrependimento de eu chegar e ter tomado tomei só 2 tulipinhas, rápido, foi só para comemorar a vitória do Flamengo, tomei 2 tulipas, estava indo para casa, de repente eu atropelei uma pessoa,
A pessoa podia estar até errada, atravessando fora do sinal, tudo bem. Mas você vai achar, não, se eu não tivesse bebido, eu teria freado um segundo antes e não teria atropelado aquela pessoa. Então a culpa, ela vem junto com o arrependimento. Sim? Se você tem arrependimento de alguma coisa que você fez de mal no passado, isso te traz um remorso muito grande. E você não consegue se perdoar, e você fica sofrendo por esse remorso. Como você se perdoa desse arrependimento para pouquinho, o sofrimento do remorso que te traz? A sua pergunta é muito interessante, porque na minha opinião, aí eu estou dizendo que eu não sou dono da verdade, por isso que eu digo que é legal, eu vou falar a minha opinião e acredito que cada um tem a sua opinião aqui. Se você tem um arrependimento, né, que te faz sofrer, que você carrega um peso, uma culpa, e a melhor forma de você curar isso tudo é a ação, é você começar a reparar. Ah, mas vamos lá, o Bruno, o goleiro. Ah, mas eu matei, eu não tenho mais como trazer ela de volta. Ok, mas você tem como cuidar bem do seu filho, você tem como tentar ir consertando as coisas que você fez. Então, a melhor forma de você curar, né, uma culpa, curar um arrependimento, é com ação. Por isso que nós temos as encarnações. Se a gente não conseguir nessa, vai conseguir na próxima. Mas a gente tem que começar agora. Não pode ter a atitude comodista, não, eu tenho eternas encarnações, eu vou deixar para resolver isso na próxima. Daqui umas 3 encarnações eu resolvo isso. Não, você tem que começar agora. Então, quando você começa a mudar pequenas atitudes, fazer pequenos movimentos para tentar reparar aquilo que te traz culpa. Ah, eu tenho culpa porque eu não cuidei bem dos meus filhos. Eu me sinto culpado porque eu abandonei meus filhos, fui morar com outra mulher e deixei meus filhos para lá e não sei o quê. Agora meus filhos estão aí, uns foram para o crime, outros para não sei o quê. Aí você fica pensando, tem retorno isso? O tempo não vai voltar, mas eu sempre falava, né? Você não tem como mudar o que foi feito. Você não tem como mudar o passado, você tem como mudar o futuro. Então, você tem que começar a ver o que é possível você fazer. O que é possível você fazer para tentar ir reparando aquilo. Só a tentativa já vai te dar um alívio. Só a tentativa de tentar ser uma pessoa melhor, só a tentativa de começar a pensar um pouco mais no outro, né? Você vai perceber que isso vai te trazer um alívio. Uma vez eu ouvi um sujeito chamado Jair Cesário, que é um dos melhores palestrantes que eu já vi. E ele falou uma coisa que parece que ele falou no meu ouvido, para mim. Ele falou o seguinte: muitas vezes a gente acha que está muito bem porque paga as contas, porque é honesto, porque cuida da família, né, porque vive de forma, né, paga seus impostos direitinho, vive de forma honesta, e a gente acha que está muito bem só por causa disso. Ah, não, eu cuido bem dos meus filhos, eu dou o melhor porque eu posso para meus filhos, dou amor para meus filhos, cuido da minha mulher, cuido da minha família, pago minhas contas, não sonego imposto, ok. Você é um exemplo de honestidade mas aí ele começou a pensar, só que não é só isso. Porque, na verdade, quando você acha que está muito bem porque você cuida dos seus, você tem que pensar o seguinte: quem são os seus? Aí vai o que Jesus diz: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, tudo bem, eu sou um ótimo filho, respeito minha mãe e meu pai, visito eles, cuido, etc. Cuido bem da minha mulher, cuido bem do meu filho, cuido bem de todo mundo. Ok. Não basta isso. Não, isso é um ótimo começo, mas não basta. Então o Cesário falava isso. Você precisa olhar e você precisa ficar olhando o tempo todo para ver onde é que tem gente precisando de você. Você tem que ficar olhando para os lados, né? Você tem que ver. Então, esse remorso que você traz, essa culpa, o arrependimento, ele vai ser sincero na medida em que você começar a fazer pequenos movimentos para reparar isso. Eu sempre cito exemplo. Se hoje eu perdi a minha moradia, porque em outra época eu tirei a moradia de alguém, nada mais tem do que uma ação e reação. Se eu hoje tiver a consciência de construir algo para alguém que precisa, aí sim eu estou reparando esse problema que eu tenho. Você não precisa construir uma casa para alguém que precisa, mas se você for lá e colaborar com o primeiro tijolo, você já começou a se mexer. Por isso, a gente não precisa se culpar tanto e nem se cobrar tanto. A gente tem que fazer na medida do que a gente pode. Kardec disse que o verdadeiro espírito é aquele que faz todo o bem que pode. O bem que pode, para um é uma coisa, para outro é outra. Então, se o bem que eu posso fazer hoje, dentro da minha avareza,
Mas se eu faço um pequeno esforço para comprar um tijolo, eu já estou começando a fazer um movimento. Hoje eu estou conseguindo comprar um tijolo, né? Eu sou o cara mais pão duro do mundo, mas eu fui ali na loja de material de construção, comprei um tijolo só um. Você fez o bem que você podia. Você está começando, esse é o grande problema. A gente se cobra no sentido, poxa, mas peraí, o Chico, olha a vida que o Chico levou, olha a vida que o Francisco de Assis levou, quem sou eu? Você vai chegar lá, mas você não vai chegar lá pulando 200 degraus, você vai chegar degrau por degrau. Sobe o degrau de hoje. Compra um tijolo, tu é pão duro? É pão duro? Sou. Compra um prego. Compra um prego, compra um tijolo, cara. Mas a partir do momento em que você fez um esforço para começar a se mexer, você já está demonstrando um arrependimento e um esforço para... E aquele arrependimento está te trazendo alguma coisa de modificação. A gente dá um exemplo, né, que... Imagina assim, eu tenho um amigo que vai fazer um tratamento, eu sempre dou esse exemplo. Tem um amigo que vai fazer um tratamento médico, ele precisa de R$1.000 para comprar um remédio. E ele não tem. Ele precisa de R$1.000. Eu sou um cara cheio do dinheiro, tenho 200 mil na minha caderneta de poupança. O cara pensa, pô, o que é R$1.000 com o cara, né? Ele vai, se o cara é amigo dele mesmo, ele vai pegar os 1.000, vai entregar na mão, vai lá, cara, compra lá o teu remédio. Aí eu vou lá com R$50, aquela notinha de R$50, né, escondida lá no fundo do bolso, tiro aquilo com o maior sacrifício, porque a nota parece que está com super bonda lá no bolso. Pode ter agarrada com outra, né? Puxa, tem um escorpião ali dentro do bolso. Antes da nota de R$50, tem 50 escorpiões ali para meter a mão no bolso. Aí eu tiro, enfrento os escorpiões todos e dou os R$50 pro cara. Aí você vai olhar, o Sidney vai olhar, pô, esse cara é muito pão duro, o cara tem 200 pratas na poupança, o cara que diz que é amigo dele precisa só de um, ele tem 200, o cara vai dar R$50 pro cara. Aí você vai pensar o seguinte, mas peraí, o Marco é o cara mais avarento que eu já vi na minha vida. É o maior pão duro do pedaço. Sempre foi um pão duro. O cara, né, a mão do cara assim, se abrir a mão, quebra os dedos todos. Né? Olha o esforço que o cara fez. Imagina o esforço de um avarento para sacar R$50 do bolso. Não é o bem, não é uma luta, não é o bem que ele pôde fazer. Ele fez um movimento. Ele fez um movimento. Talvez aqueles R$1.000 que não fizessem a menor falta não tivesse o menor mérito, porque aquilo não faz a menor falta. Para um avarento, 50 pratas faz a maior falta do mundo, porque ele é avarento. A minha limitação é ser avarento. Se a minha limitação é ser avarento, eu consigo sacar R$50 de 200 mil que eu tenho, eu estou começando, eu tomei a primeira pílula para me curar da avareza. Então, e aí que eu digo, o arrependimento começa a vir com pequenos movimentos, pequenas modificações. Não adianta tentar achar que a gente vai virar o Chico Xavier nessa encarnação. E assim, também tem a questão das atitudes. Você não precisa também fazer necessariamente algo material. Por exemplo, tem coisas que realmente não dá para voltar atrás. Uma mulher que praticou um aborto, ela não vai conseguir trazer de volta a vida daquela criança. Mas ela pode dispor de tempo dela para cuidar daquelas crianças órfãs que estão no orfanato. De forma assim, voluntária, não estou falando para trazer uma responsabilidade. Exatamente. Você sabe, vai lá dar um carinho, dar um amor, dar um abraço, né? Porque com o orfanato o que a criança sente mais falta é do contato humano, literalmente, um abraço. Exatamente. Ali ela já está... Se o esforço dela representar um domingo por mês, ela dedicar a passar o dia no orfanato, né, ela já fez um esforço, ela está começando a reparar o erro dela. Ela demoliu um prédio, agora botou o primeiro tijolo para reconstruir aquele prédio. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente precisa se cobrar no seguinte: eu estou fazendo esforço para me modificar, não adianta, eu não vou virar o Chico Xavier nessa encarnação, não vou virar o novo Francisco de Assis, mas eu posso ser um cara que era 100% pão duro e agora doa 50 pratas dos 200 mil que ele tem. Já é alguma coisa. Então a gente não vira santo de uma hora para outra. A gente tem muitos degraus para subir. Imagina a escadaria da Penha. A gente está lá embaixo. A escadaria da Penha são uns 300 e tanto. Vai subir um de cada vez. Não adianta você achar que vai dar um salto e já vai cair lá em cima. Não vai. Mas se você fizer o esforço para subir um degrau de cada vez, o primeiro degrau é dificílimo, o segundo degrau é bastante difícil. Quando você estiver no 100º degrau, você vai ver que não é tão difícil assim subir aquilo. E aí você começa a melhorar. Aí tem que entrar a matemática, né?
Você vai fazendo uma curva que é exponencial. Quanto mais você melhora, mais rápido você vai melhorar mais ainda. Mas você tem que dar um passo. O passo inicial é como já falei até aqui, se não me engano. É que nem empurrar um carro enguiçado. Quem nunca empurrou um carro enguiçado? Quando o carro está parado, a força que você tem que fazer é muito maior. Depois que ele começa a andar, parece que ele vai ficando mais leve. Né? Pegou o embalo, ele vai embora. Né? Então, é exatamente isso. A gente precisa pegar o embalo. Está difícil a gente empurrar o nosso carro que está parado, mas vamos fazer uma forcinha. Quando ele começar a andar, quando você começar a se modificar, o teu carro vai começando a ficar um pouco mais leve. Aí você vai ver que não é tanto esforço assim para ele continuar empurrando. Vou pegar aquele gancho que tu falou, cada um tem a sua fala do perdoar, né? E da mágoa. Eu acho que essa fala de rancor, de guardar esse ressentimento, cai na oração do Pai Nosso. Porque se a gente, você falou do dinheiro, tu deu o exemplo do dinheiro, mas quando a gente tem assim uma coisa que nos faz muito mal, que fica nos machucando, eu acho que o agir, primeiramente, é se perdoar, quando você começa a perdoar teu próximo. Porque quando você não se perdoa, é impossível de você perdoar teu próximo. E você vê aí sempre as pessoas com muita dificuldade de perdoar o outro. E imagina uma pessoa que tem esse rancor dentro, que não se perdoa. Eu acho que temos que vigiar muito nisso aí, de aprender aquela pessoa que te fez um mal, tirar proveito para perdoar, para tentar não fazer aquilo virar uma outra mágoa, entendeu? O não se perdoar é exatamente isso. Você fez uma coisa da qual você se envergonha. Caramba, não devia ter feito isso e tal. Ok, fez. Começa a consertar na medida do possível. Que aí você vai... Isso é se perdoar. O se perdoar não é dizer, tudo bem, eu sou imperfeito mesmo, não está certo. Ninguém é perfeito, eu também não sou. Isso não é se perdoar. O se perdoar é você começar a agir. Tem que ter ação. Você tem que... tudo bem, eu fiz uma lambança. Eu fiz uma lambança, eu comandei um ataque terrorista numa creche. Fui lá explodir a creche com 50 criancinhas, mais as professoras, mais as funcionárias. Aí você percebe o tamanho do erro que você cometeu. Você não vai trazer de volta as 50 criancinhas que morreram, você não vai trazer de volta as professoras que morreram, você não vai trazer de volta nada disso. Mas se você começar a se dedicar, não só a não fazer mais aquilo, mas de repente conscientizar seus companheiros terroristas, cara, faz isso não, cara. Eu fiz, minha vida é um inferno hoje, minha cara, não faça isso. Você já está fazendo, já está tendo uma modificação. Então, quantos ex-detentos aí fazem campanha hoje contra drogas? Isso é a melhor... O cara foi traficante, matou, traficou, fez de tudo. O cara realmente se arrependeu e hoje o cara está numa igreja e faz palestras contra o uso de droga, contra não sei o quê. Ele não está realmente arrependido? Está arrependido. Esse cara está curando. O cara está curando. Ele fez um monte de coisa errada a vida inteira e ele agora está mostrando o quanto foi ruim para ele e está tentando evitar que outras pessoas caiam no mesmo erro que ele. Ele está reparando. Ele não vai trazer de volta as pessoas que ele matou, ele não vai trazer de volta as pessoas que ele viciou, ele deixou dependente químico, não vai trazer isso de volta, mas ele está reparando na medida em que ele está conseguindo, de repente, que ele evite entrar no mundo das drogas, ele já começou a reparar o erro dele. Certo? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Oi? Sobre esse perdão, né? Assim, uma vez eu fiz uma viagem com uma tia minha e a gente se desentendeu na viagem. Aí quando nós retornamos, aí ela me ligou, aí pediu desculpa. Você desculpa qualquer coisa que eu falei, não sei o que, eu deixo pra lá, a tia passou, tal, não sei o que. Aí eu, não aprendendo a lição, viajei com ela de novo, a gente se desentendeu de novo. Aí eu estava na casa de um primo, né? Aí eu falei com o meu primo, mas quando chega lá no Rio, ela liga e pede desculpa. Aí ele falou assim, mas ela pede desculpa como? Ela falou assim, desculpa qualquer coisa que eu falei. Ele falou, não. Se ela ligar pedindo desculpa, você tem que falar, mas o que a senhora falou? Porque ela tem que reconhecer o que ela errou, onde que ela errou, entendendo? É por aí mesmo, assim? Ou cabe a mim só perdoar e acabou? Porque um pedido de desculpas superficial e um perdão superficial também não é nem pedido de desculpa nem perdão. Vai fazer de novo como fez. Vai fazer de novo, exatamente. Não, eu bloqueei ela. Então você não perdoou. Então você não perdoou. Certo? A próxima vez você vai com ela.
Ou então, na próxima vez, beleza, quando começar o desentendimento, você fala assim, olha só, reparou que nas últimas vezes a gente sempre desentendeu e depois fica pedindo desculpa? Não é melhor a gente parar por aqui antes de começar a confusão? Vamos, né? Vamos respirar fundo, contar até 10 e continuar a viagem em paz. Aí já é um esforço para melhorar, né? Então é isso, gente. Mais uma vez, então, obrigado aí pela atenção, obrigado à casa pelo convite.